Minha amiga e meu amigo, o mundo inteiro viu, nesse dia 1º de maio de 2021, a, a mobilização dos brasileiros, que aos milhões foram para as ruas em defesa do governo Bolsonaro e contra a patifaria que vem ocorrendo, promovido por parte da classe política, parte da classe empresarial, como também o Supremo Tribunal Federal na sua integralidade. O que se viu ali foi um despertar patriótico e não uma manifestação pela manifestação. As pessoas saíram às ruas de forma espontânea, sem patrocínio de organizações criminosas, levando famílias, bandeiras, em grupos, amigos. Repito, foram milhões a ocupar as ruas de todo o Brasil, de uma forma jamais vista. Querendo dizer para o presidente que ele não está só e que ele está autorizado a fazer aquilo que ele entender de melhor para salvar o Brasil da mão dos inimigos de plantão. Usar todos os mecanismos sob a luz da legalidade e dentro das regras constitucionais e democráticas. A imprensa inicialmente tentou fazer descaso deste mega evento, mas diante da grande multidão de pessoas nas ruas do Brasil, elas tiveram que aderir, noticiando o evento como verdadeiramente foi. Mas a senhora Rede Globo de comunicação, ao noticiar esse evento, ela falou que milhões de pessoas foram para as ruas se manifestarem contra e a favor de Bolsonaro. Senhora Rede Globo, nós sabemos que a senhora não tem compromisso com a verdade. Nós sabemos que o papel da senhora ao longo desses anos foi manipular os brasileiros e conduzi-los para um lado e para o outro como se fossem gados, o seu gado. E hoje, a senhora, nessa tentativa, dona Rede Globo, de mentir para a população, de enganar a população, faz uma chamada que não condiz com a verdade dos fatos. Esses milhões e milhões de brasileiros que foram para as ruas, nos quais eu me incluo, nós fomos em favor do Bolsonaro e pelo Brasil, e não contra Bolsonaro, em momento algum, senhora Rede Globo. A senhora mente para a nação, não tem compromisso com a verdade, e é por essa razão que hoje a senhora Rede Globo é vista no mundo como uma organização criminosa e um caso de polícia. Basta ver a família Marinho, que é a detentora do seu canal. Essa mesma família Marinho, a chamada dona da Rede Globo, que foi denunciada pelo doleiro da Imensa de receber bilhões e bilhões que chegavam em pacotes dentro da sede da Rede Globo. Dinheiro de corrupção. Essa mesma Rede Globo, a senhora Rede Globo, mamou nos cofres públicos, nas tetas do Estado, por anos e décadas. Mesmo sabendo que esses recursos sugados, solapados, fez e faz falta para proporcionar uma vida melhor aos brasileiros, como saúde, educação, segurança, moradia, combate ao meio ambiente, investimento no meio ambiente, enfim. Vale lembrar, dona Rede Globo, que só do governo do PT a senhora levou de verbas de publicidade 6 bilhões e 200 milhões de reais. O que não poderia ter feito em prol do povo com esses recursos? Nós sabemos que a verba de publicidade é uma ferramenta legal numa parceria governo e emissora. Mas a questão é que vocês mascaravam os números para chegar a esse patamar, a esse montante.
É por essa razão, senhora Rede Globo, que hoje a senhora está em queda livre, em decadência, rumo ao caminho do fim. Audiência em queda, dívidas impagáveis, descrédito perante o telespectador, dispensa de profissionais de ponta, jornalistas, atores, enfim. A senhora, dona Rede Globo, a senhora está decadente, mal afamada. E ainda quer cair atirando. Vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir. Os brasileiros abriram os olhos e percebeu que vocês, Família Marinho e Rede Globo, fizeram muito mal para a nação ao longo desses anos, santificando bandidos, demonizando pessoas íntegras. Para isso, só bastava de que lado essa pessoa está, contra ou a favor de vocês. A prova mais clara do quanto esse jornalismo de vocês, essa corporação é canalha, descomprometida com o Brasil, é o fato de vocês mentirem para a população nesse período de pandemia, provocando terror de forma a aniquilar a capacidade das pessoas pensarem. Olha o telejornal de vocês, que é o carro-chefe, o Jornal Nacional, não faz outra coisa a não ser atacar o governo. É Bolsonaro, pandemia, pandemia, Bolsonaro, Bolsonaro, pandemia, pandemia, Bolsonaro. Se tirar o Bolsonaro e a pandemia, só sobra o Boa Noite do William Bonner. Esse jornal que já foi um patrimônio nacional, quando os brasileiros viviam sobre essa ilusão, hoje não passa de um jornalecozinho de fofocas. E o seu William Bonner, com a sua voz de sanfoneiro de zona, faz um papel baixo, rasteiro, de mentir para a nação quando o certo era noticiar os fatos. E não querer criar uma opinião equivocada. Por essa razão, senhora Rede Globo, a senhora, inevitavelmente, vai deixar de existir, como outras emissoras deixou de existir no Brasil e pelo mundo afora, porque tudo tem seu começo, meio e fim, e o seu fim chegou. O único poder que é indestrutível, inabalável, inquestionável é o de Deus. De vocês, não. Querem fazer um bem para o Brasil? Pague os bilhões e bilhões que vocês devem aos cofres públicos, que sonegam, que recorrem para não pagar. Com que moral vocês vão falar em corrupção, Rede Globo? Não tem. Ver vocês falando em combate à corrupção, logo eu imagino uma prostituta pregando a castidade. Vocês perderam completamente a moral de falar em ética, dignidade, brasilidade. Vocês perderam a moral. Perderam a moral quando vocês se aliaram a Renan Calheiros, a Lula e outros crápulas da República só para destruir o Bolsonaro e, consequentemente, trazer dor e sofrimento ao Brasil. O Brasil, para vocês, sempre foi um detalhe sem importância. O povo sempre foi um escravo sem corrente, uma espécie de gado. Vocês fizeram desse grande e lindo Brasil o pasto de vocês, o fundo de quintal. Acabou, dona Rede Globo. Acabou. Aquela gente, aos milhões que estavam nas ruas como eu, estávamos todos apoiando o Bolsonaro e não contra ele. E saiba mais, a luta vai continuar até que vocês possam cair de vez. E assim, nós conseguimos atingir aquilo que tanto esperamos, a ordem e o progresso. Para finalizar, dona Rede Globo, nós já estamos conscientes de que o Brasil ir para frente é preciso deixar vocês para trás. Vocês não fazem jornalismo. Você faz extermínio de reputação. E isso é lamentável. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam em nosso canal no YouTube, Cabo Elson.